Alguns meses antes de morrer, Elis Regina afirmou numa entrevista que ela era como o assum preto. O assum preto é um dos pássaros criados em gaiola, ou que o homem coloca em gaiola, e se torna então um pássaro cativo. E os entendidos do assunto dizem que o seu canto é um dos mais belos e um dos mais constantes dentre os pássaros. E descobriu-se que a melhor maneira de fazer com que esse pássaro cante ainda mais é furando-lhe os olhos. Porque na triste escuridão da sua vida, ao invés dele se calar, ele canta ainda mais. Ao invés de ficar quieto diante da escuridão, é aí mesmo que ele canta. Por isso que os criadores do assum preto furam-lhe os olhos. Diferentemente do assum preto e da Elis Regina, que disse que queria cantar cada vez mais ao aproximar-se da morte, o povo de Deus, os judeus, quando estavam sofrendo no cativeiro, eles não conseguiam cantar, não conseguiam entoar os hinos de costume. Diferentemente desse pássaro e da cantora, os judeus eles não conseguiam entoar os cânticos da sua terra. Era assim uma situação desesperadora, uma situação muito conflitante. Como cantar hinos que falam de liberdade se eles estavam aprisionados, em cativeiro? Como cantar hinos que falam de alegria se eles estavam extremamente tristes? Como cantar hinos que falam de celebração se o que eles queriam na verdade era lamentar? Como cantar hinos que falam de vida se eles estavam morrendo? É basicamente essa a ideia do Salmo que a gente vai ler e estudar hoje. Olha o que diz aí o Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos oprimiam pediam que os alegrássemos. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Ó Jerusalém, que a minha mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti. Que minha língua se prenda ao céu da boca, se não me lembrar de ti. Se eu não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Senhor, lembra-te dos edomitas, do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai, arrasai até os alicerces. Filha da Babilônia, que serás destruída. Feliz aquele que te retribuir o mal que fizeste a nós. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Vamos orar. Deus bendito, quando nós vamos, ó Pai, pregar e expor este salmo, que a Tua graça, ó Deus, chegue aos corações que aqui estão aflitos, cheios de angústia,
cheios de dores. Que a tua palavra alcance as mentes perturbadas, inquietas, ansiosas. Ó Deus, que a tua palavra transforme as nossas vidas. E que o resultado de vidas transformadas seja a honra e a glória do Senhor. Porque este é o principal motivo pelo qual nós pregamos a tua palavra, a glória do Senhor. E que o Senhor seja honrado, glorificado em vidas transformadas pela tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Provavelmente o salmista, o homem que escreve este salmo, ele é um levita que tinha sido levado cativo pelos exércitos de Nabucodonosor. E quando o cativeiro terminou, ele foi um dos primeiros a voltar. E quando ele retorna, quando ele volta lá à terra da sua infância, ele se depara com uma situação trágica. Eu nunca vi, espero jamais ver, mas já li relatos do que acontece com uma terra depois de uma guerra. Como que o local fica completamente destruído e arrasado. E provavelmente foi uma cena dessas que este salmista viu. A sua terra, a terra da sua infância, os lugares por onde ele brincou, os lugares por onde ele passeou com sua família, os lugares onde ele adorou o seu Deus. Ele retorna e vê tudo aquilo completamente destruído. Uma destruição promovida pelo ímpio e mau exército babilônico. Ele diz que ele se depara com o templo em ruínas. Aliás, ele não, mas Esdras vai dizer isso, o relato de Esdras. Ele se depara com as lembranças, certamente, dos maus tratos, dos ultrajes que o povo sofreu. Porque ao visualizar tudo aquilo ali, quantas coisas não lhe vieram à mente. E aí é diante deste cenário, diante desse contexto de muita dor, de muita indignação, de muita tristeza, que ele apanha lá a sua canetinha e redige a sua oração. Escreve o salmo. Este salmo que nós estamos aqui analisando. Ou seja, este salmo, ele é resultado, ele é a expressão dos sentimentos de um exilado ou de um ex-exilado que acaba de voltar do cativeiro, que acaba de ser liberto. E aí ele apanha a sua harpa e parece que ele se derrama diante do Senhor e compõe esse cântico que possui pelo menos 3 partes. A primeira parte vai aí do verso 1 ao verso 4, ele fala de uma lembrança agradável, uma saudosa lembrança que ele possuía. Depois no metade do verso 4, 5 e 6, ele nos fala da sua dedicação apaixonada. E por fim, os 3 versos finais, ele nos
conta, ele nos fala de uma indignação enorme que ele possui. Se você desejar entender melhor o contexto histórico, a situação histórica desse salmo, você pode ler ali os 2 primeiros capítulos do livro de Esdras, que ali existe a narrativa, é o contexto, é o cenário encontrado por esse salmista ao escrever este salmo. Mas vamos ao texto, os 4 primeiros versos que falam aí da saudosa lembrança. No verso 1 ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Segundo o salmista, existia ali um contexto entre os judeus no exílio, onde eles se reuniam para lamentar, se reuniam para chorar os dias de alegria que tinham ficado no passado. Era um costume. Talvez algo parecido com o dia 2 de novembro. No contexto brasileiro, o dia de finados, onde as pessoas... É 2 de novembro, não é isso? Onde as pessoas vão lá chorar os seus mortos. Então as pessoas olham para o passado e lembram de algumas coisas terríveis que lhe aconteceram e choram e lamentam. E parece que esse era um costume ali entre eles. Se ajuntavam para lamentar e chorar os dias de alegria que tinham ficado lá atrás, que tinham passado. E ele diz que ali naquele momento, naquele contexto, eles se lembravam de Sião. Ele diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Sião lembrava festa. Sião lembrava alegria, júbilo, risadas, felicidade. A nação de Israel sempre foi uma nação altamente festiva. Anualmente os israelitas comemoravam 7 festas: a Páscoa, a colheita, as primícias, lua nova, Purim, trombetas e expiação. E não era festinha qualquer não, que durava uma noite. Eram festas, duravam dias. Tinham festas que duravam até 8 dias. Por exemplo, uma festa de casamento em Israel normalmente durava 2 semanas. Você acha que foi por acaso que acabou o vinho? Eram festas prolongadas. O povo de Israel sempre foi um povo muito festivo. Festas eram sinônimos de alegria, de muita comida, de presentes, de muita música. E todas estas festas, elas existiam como gratidão pelas abundantes e graciosas bênçãos de Deus derramadas sobre o povo. Então o salmista afirma que lá às margens dos rios da Babilônia, eles se lembravam de Sião, da alegria, do tempo de felicidade. E ele afirma que na terra do exílio, isso acontecia, tinha lá as reuniões para se lembrar daquele passado feliz. É como se ele dissesse o seguinte: nós éramos felizes e sabíamos que éramos felizes. Hoje em dia isso acabou. Que coisa boa era viver em Sião. Você lembra daquela festa da Páscoa, onde as nossas famílias se encontraram e ali
houve um momento de celebração, de alegria, nós louvamos ao Senhor, aquelas conversas que nós tivemos. Me lembro. Você se lembra daquele dia? Nós nos assentávamos e chorávamos e lamentávamos, lembrando-nos de Sião. A questão era tão séria, tão grave, que ele vai dizer aí no verso 2 o seguinte: nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. As harpas, elas sempre foram instrumentos que eram utilizados em cânticos de júbilo. Elas não tinham vez num contexto de tristeza, como era aquele ali do cativeiro. Existem alguns instrumentos que o som deles, por si só, é um som alegre. Não é um som que vai produzir ou gerar uma melancolia, uma tristeza. E eles escondiam esses instrumentos, diz o salmista, por causa dos babilônicos. E faziam isso porque, como diz o verso 3, aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Gente, você já imaginou uma situação dessa? A pessoa triste, sofrendo, lembrando de um passado feliz que aos olhos deles jamais retornaria. E aí aparece o opressor e lhes pedem que entoem hinos e cânticos de alegria. Não só que cante, mas que o cântico tenha uma entonação de alegria. Durante o século 16, 17, 18, houve na história da humanidade algo que talvez a maior, sem dúvida, que a maior migração forçada da história, onde milhares e milhares e milhares de africanos foram trazidos para a América de forma forçada como escravos. Naqueles navios negreiros apelidados de tumbeiros, de tantas pessoas que morriam dentro daqueles navios. E era muito comum, durante o trajeto, que durava um pouco mais de um mês, o capitão, a cada 2 dias, ele obrigava os cativos, obrigava os africanos a dançarem, pelo menos uma vez a cada 2 dias. E aqueles que se recusavam a dançar eram disciplinados com vários açoites. E os escravos, eles eram obrigados a cantar e a dançar por 2 motivos. Primeiro, porque a ociosidade podia trazer e gerar doença. E segundo, para a diversão ali do capitão junto com os marinheiros. Então, a dança dos escravos dentro dos tumbeiros servia para a alegria do capitão e dos marujos, e também servia para prevenir problemas, prejuízos. Mas, obviamente, a maior parte dos escravos, eles não queriam cantar, não queriam dançar. Estavam longe de casa, longe da família, sendo castigados, sem esperança nenhuma de um futuro. Perderam a liberdade, eram tratados como bicho. Como cantar e como dançar num contexto como esse? A mesma coisa aconteceu aqui com os israelitas. Nós escondíamos as nossas harpas, o instrumento da música, para que o opressor não nos pedisse para cantar.
Olha o que diz no verso 4: como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Gente, eu sei, você sabe, nós sabemos que não dá. Não é possível. Não tem como. Até porque o canto do Senhor, os cânticos de Sião, eram hinos entoados ao Senhor em ocasiões especiais. Não eram hinos compostos para o entretenimento dos pagãos. Eu sei disso e você sabe, e a história mostra que contexto de dor e contexto de sofrimento, não é lá um momento muito agradável da gente ficar cantando. Tá chorando, louve. Então essa primeira parte de uma saudosa lembrança tem algumas preciosas lições aqui para as nossas vidas. Primeiro, o salmista diz que eles, os exilados, eles tinham lugares especiais onde podiam chorar a sua condição. Ele diz assim: às margens dos rios nós nos assentávamos e chorávamos. Onde era o lugar de encontro para chorar e lamentar? Às margens dos rios. Era ali. Se você quisesse encontrar um judeu chorando e lamentando por Sião, você ia lá às margens dos rios. Ali era aquele local, o local do choro, o local da angústia, o local de derramar o coração diante de Deus. O que o salmista nos ensina e nos lembra é que nós também precisamos de lugares assim em nossas vidas. E quando eu digo lugares, eu estou falando de uma maneira literal. Literal. Nós precisamos do nosso cantinho, da nossa sala, do nosso quarto, do nosso bosque. Nós precisamos ter um local onde ninguém, filho, televisão, internet, WhatsApp, quebra o telefone, onde nada vai nos perturbar, onde aquele momento ali é você e Deus. Conta-se que a mãe de John Wesley, uma mulher que criou vários filhos, tinha a casa repleta de filhos, e ela não tinha um lugar assim para... Ela não tinha as margens dos rios, então ela criou um. E ela disse para os filhos assim: na hora que eu estiver ali, vocês não me perturbem. E o lugar dela era na cozinha, onde ela se assentava numa cadeira e levantava ali o seu avental e ficava embaixo do avental orando. E naquele momento ali, todo mundo sabia que não podia chegar perto. Ali era as margens dos rios da Babilônia dela. Nós também precisamos de margens à beira de rios. Você precisa, eu preciso de um local geográfico, uma sala, um quarto, onde você vai chorar a sua condição, onde você vai chorar a sua dor, onde você vai expor o seu sofrimento, onde você vai falar para Deus do seu cativeiro. Ali, a gente coloca diante de Deus tudo aquilo que faz o nosso coração chorar, sangrar. Quando eu morava na casa dos meus pais, eu subia lá no telhado, ficava lá no telhado, literalmente lá em cima. Ali era o meu cantinho.
Depois eu fui para o seminário. E quando eu cheguei lá no seminário, eu preciso achar um canto para mim orar. Para eu orar. E eu sei direitinho a cena do lugarzinho que eu encontrei. Aquele lugarzinho onde ninguém passava depois das 18 horas. Era para lá que eu ia. Você precisa ter o seu, eu preciso ter o meu. Nós precisamos ter um local. Crie, invente, descubra lugares aonde você possa estar diante de Deus em oração. Irmãos, esses lugares, eles são fundamentais para a nossa espiritualidade. Os israelitas no cativeiro babilônico, eles sabiam disso, eles diziam: o local do nosso choro, o local da nossa angústia, o local de abrirmos o nosso coração diante de Deus é às margens dos rios. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Descubra, você precisa ter isso. Crie, mantenha. A outra verdade que a gente retira desse verso inicial do Salmo é o fato de que quando nós estamos em pecado, ou quando nós estamos em cativeiro, nós precisamos chorar muito. Chorar muito, chorar muito. Ele diz que lá no cativeiro, para onde o povo foi levado por causa de pecado, ele diz: nós nos assentávamos e chorávamos. Mas isso não está mais em moda nos dias de hoje. Como disse Rousseau Shedd, nós somos a geração dos olhos secos. Nós não lamentamos e não choramos mais pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados, pelas nossas vidas mesquinhas. Momentos de exílio, momentos de cativeiro devem ser momentos de muita súplica, de muita oração, de muito clamor. Não pense que você sairá de um momento de cativeiro sem oração. Sem a intervenção divina, não existe mudança no quadro desolador. Foi o que nós vimos hoje de manhã. Hoje de manhã nós analisamos o Salmo 126, que completa o Salmo 137. Tem que orar, tem que pedir, tem que clamar. Sem a manifestação da onipotência de Deus, pode ser que nada seja alterado na situação de opressão da sua vida. Então, o que a gente precisa fazer? Lamentar, chorar, pedir, rogar, clamar a Deus por ajuda. Pastor, eu tenho orado tanto. Ora mais. Eu oro até quando? Até você morrer. Porque pode ser que na hora que você morrer, Deus esteja te dando livramento. Nós precisamos orar o tempo inteiro, clamar o tempo inteiro. Uma das músicas mais famosas de Sérgio Lopes diz: quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Ah, Jerusalém, porque deixastes de adorar o Deus vivo, que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel. Num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de